Olá, boa tarde para você. Uma mulher acima dos 40 anos quer ter um filho. Um casal de homossexuais também. Idade e gênero não são hoje impedimentos para realizar esse sonho. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre reprodução humana. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o ginecologista Arnaldo Cambiaghi, especialista em medicina reprodutiva e diretor do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, o IPGO. Boa tarde, doutor Arnaldo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e com todos. O prazer é nosso. Bem, muita gente gasta tempo, gasta dinheiro e a saúde em busca de tratamentos para realizar o sonho de ser mãe. Como é o caso da nossa personagem, a Vânia. Apesar das dúvidas sobre o método de fertilização, os problemas durante o tratamento e o parto prematuro, ela realizou triplamente o sonho da maternidade. Eu me chamo Vânia, sou casada há 10 anos e logo no início do casamento eu tentei ter filhos, mas acabou não vindo e nesse meio termo eu descobri que eu tinha uma doença do sistema imunológico, que era uma vasculite. Foi um tratamento muito prolongado, uma média de 2, 3 anos, com uso de drogas um pouco pesadas, como corticoide, e eu tive que adiar esse sonho. Isso transcorreu 7, 8 anos, depois eu retomei novamente o sonho de ser mãe, o qual era meu desejo do meu marido desde que nos casamos. E ao tentar, com foco total, porque eu não tinha nada que me impedisse nesse momento, eu descobri que eu tinha uma obstrução de trompas. E por conta disso não seria possível a gravidez por métodos normais, e sim com a ajuda de um especialista. Eu tinha 2 caminhos, ou eu faria uma cirurgia, ou eu caminharia para uma fertilização in vitro. E optei pela fertilização in vitro, e comecei a caminhada. Então, é literalmente uma caminhada que envolve muita persistência. Passado um ano, eu voltei novamente. E aí, na segunda tentativa, eu fui muito feliz, apesar de um cenário que não era muito favorável. Eu tinha tido cálculos renais no meio do tratamento, ali próximo à transferência dos embriões. Os embriões estavam congelados e foi um sucesso total. O amor de mãe tem 1000 faces, né? A mãe de UTI, a mãe de trigêmeos, a mãe de um. E assim, o que eu trago de lição de mãe de trigêmeos é que é um amor que não divide, é um amor que multiplica. Foi uma coincidência, doutora? Ela é sua paciente, é isso? Eu fiquei muito feliz em ver a Vânia, é um casal extremamente simpático. O marido dela ficou extremamente entusiasmado. Não é tão comum, na primeira imagem do ultrassom, quando o casal vê a gestação tripla, o entusiasmo. Geralmente a mulher fica muito feliz e o marido fica preocupado porque ele já começa a se envolver com o custo financeiro, as dificuldades. E chamou muita atenção que o esposo dela ficou muito feliz e de ponta a ponta, durante a gestação, só esbanjaram felicidade. Olha que bom. No caso dela, ela engravidou na segunda tentativa. É sempre rápido assim ou não? Não é sempre rápido. Lógico que sempre o nosso objetivo é ser rápido e o mais rápido possível, porque a gente conhece a angústia do casal que passa desde o início. Porque eu sempre imagino aquela jovenzinha, adolescente com 12, 13 anos, que planeja engravidar, o casal aos 28 anos, ter vários filhos, quando chega no casamento não consegue ter seus filhos, toda aquela via sacra de passar por médicos, é uma tarefa bastante angustiante. Então, sempre o objetivo é fazer que o casal tenha seus filhos o mais rápido possível. Ela foi feliz. Não foi na primeira, que seria a nota 10, mas foi uma nota 9, que foi na segunda tentativa e foi muito bem, porque teve os trigêmeos, que são crianças lindas, e fiquei muito feliz em ver as criancinhas que não tinha visto tão de próximo como eu vi agora. E olha, quando a gente começa a suspeitar que existe um problema de infertilidade no casal, doutor? Bom, sempre varia assim, de idade para idade. A gente se preocupa muito, nós nos preocupamos com a idade da mulher. Infelizmente, nesse ponto,
a natureza foi cruel, um pouquinho cruel com a mulher, que com o passar dos anos ela perde a fertilidade, diminui muito a fertilidade. Então, uma mulher até os 35 anos, vamos pôr como nota 10 a fertilidade. Depois dos 35 ela vai decaindo, depois dos 40 diminui muito mais. Então, a pressa que nós profissionais temos em avaliar a fertilidade vai variar com a idade. Se ela for uma jovem de 28 anos, casada, a gente pode muito bem aguardar 1 ano e meio, 2 anos. Após os 35 anos, depois de 1 ano, já devemos tomar alguma iniciativa. Depois dos 40 anos, 5 meses, 6 meses é o máximo que a gente espera. Nós temos aqui a pergunta do Roberto de Souza. Ele escreve: quais as principais causas da infertilidade feminina e também da masculina? Essa resposta é bastante longa, mas o que é importante saber é que sempre que um casal nos procura em busca de ajuda porque não conseguem ter filhos, sempre a pesquisa deve ser para o homem e para a mulher, sempre o casal. Para o homem, simplesmente porque é fácil, simplesmente através do espermograma, é um exame que se colhe pela masturbação. Os homens reclamam muito ainda, mas nos laboratórios é muito comum executar esse exame. E o espermograma vai me definir como é a fertilidade dele, o exame mais importante que tem e básico. Ver a concentração dos espermatozoides, ver a motilidade dos espermatozoides, a morfologia. Se houver alguma alteração, então nós aí vamos pesquisar a parte cromossômica, a parte genética, a parte de varizes, isso no homem, que é bastante objetivo. Na mulher, já há uma série de outros exames que podemos dividir em 4 capítulos. O primeiro é ver a anatomia dela. Será que ela tem alguma obstrução tubária? Será que ela tem alguma malformação cromossômica? Será que ela tem um mioma que atrapalha o encontro do espermatozoide com o óvulo? A segunda parte é a ovulação, ou a parte hormonal. Essa mulher está ovulando adequadamente, ela tem óvulos de boa qualidade, ela tem alguma alteração hormonal? Esse é um outro capítulo importante. O terceiro ponto, a endometriose. Todo mundo, de alguma forma, ainda mais o pessoal mais jovem, ouviu falar em endometriose, porque a mulher, quando tem cólicas importantes, sempre devemos pensar em endometriose. Por quê? Porque a endometriose é uma doença que tem 2 aspectos, leva à infertilidade e leva à dor. E muitas vezes essa dor que a mulher tem, que muitas pessoas da família falam: ah, eu tinha quando era jovem, a sua tia tinha, a sua avó tinha, isso é normal quando o casal passa. Não é bem assim. A endometriose tem um peso importante na infertilidade e muitas vezes na qualidade de vida, porque as pessoas sofrem, não saem de casa e não usufruem da vida por causa da endometriose. E o último ponto é a parte imunológica. Alguma incompatibilidade, alguma doença autoimune que pode dificultar a implantação dos embriões. Esses são os itens principais que poderiam ser desdobrados em outros vários, mas vamos ficar por enquanto por aqui. Olha, a Cíntia Maria é de São Paulo, ela tem 43 anos e escreve: eu tenho problemas para engravidar. Gostaria de saber se congelando embriões por alguns anos, a qualidade desses embriões será sempre a mesma? Ela cita um exemplo, né? Se eu fizer um tratamento, congelar os embriões, daqui a 3 anos, se eu quiser engravidar, a qualidade deles será a mesma? Olha, hoje em dia a parte de congelamento ou vitrificação, que é a palavra mais adequada para o nosso momento, é excelente. Hoje em dia as taxas de gravidez com embriões congelados ou vitrificados, que é melhor, são excelentes. Tanto é que algumas clínicas do mundo preferem, antes mesmo de colocar os embriões durante o tratamento de fertilização, preferem congelar esses embriões ou vitrificar e depois, num outro momento, transferir. Por quê? Porque às vezes os hormônios que são dados às pacientes para conseguir mais óvulos atrapalham o endométrio, que é o tecido que recobre o útero internamente, que é onde se implanta o embrião. Então, o congelamento ou a vitrificação é uma excelente estratégia, não tem tempo definido, que 6 meses, 2 anos, pode ter muitos anos. Existem no mundo embriões que foram congelados há mais de 10 anos. Eu mesmo tenho na clínica, no IPGO, irmãos que foram concebidos no mesmo dia, mas tem 5 anos de diferença
isso graças às técnicas. Só eu recomendo que faça isso o mais rápido possível, porque como eu respondi na pergunta anterior, a idade é cruel com a mulher e a sua fertilidade a cada dia, a cada mês, ela vai diminuindo. Infelizmente, essa é a realidade. Sempre é desagradável, algumas pacientes não gostam. Poxa, você está me chamando de velho? Não é isso, estou chamando você de uma mulher madura. E as mulheres maduras perdem a fertilidade com o passar dos anos. Só para completar essa questão, a Dolores Aguiar, ela escreve: é verdade que já se pode usar sêmen ou óvulos congelados para fertilizar embriões após a morte do parceiro? O meu marido está doente e eu tenho vontade de fazer isso. Pode, isso é possível, isso é correto, é ético e legal, mas existem regras específicas para isso. Em relação ao homem, ele deverá deixar um papel assinado junto com um advogado, algo juridicamente correto para que isso possa ser feito. A pergunta é muito mais jurídica do que médica. Do ponto de vista médico, não há dúvidas nenhuma. Do ponto de vista ético e legal, pode, mas existem regras rigorosas que vão ajudar você numa situação que você acha, que você crê que seja importante. Muito bem, vamos agora a uma informação que pode ser mito sobre reprodução. Doutor, o uso de pílula anticoncepcional por tempo prolongado pode causar infertilidade? Não obrigatoriamente. A pílula anticoncepcional por um tempo prolongado pode dificultar as ovulações que vêm a seguir, mas por um tempo muito restrito. Então, pessoas que tomam pílula durante muitos anos, pessoas que tomam e ficam com a menstruação muito escassa, elas devem parar um pouco para que as menstruações voltem ao normal. Mas se houver infertilidade, é por um tempo restrito. Então, não é verdade que leva à infertilidade. É mais um mito, uma vez que é um tempo muito pequeno e poderão ter seus filhos naturalmente sem nenhum problema depois. A Regina escreve: a chance de ocorrerem más formações congênitas aumenta com a fertilização assistida? Existem controvérsias, mas do ponto de vista não existe nenhuma comprovação que isso possa acontecer, não existe. Alguns trabalhos foram publicados e conforme alguma medicação possa aumentar algumas alterações, mas na verdade comparando-se casais de idades semelhantes, com pacientes das mesmas condições que fizeram tratamentos de fertilização in vitro, não há uma diferença consistente que possa se julgar que a fertilização leva a uma formação cromossômica. Lucila Góes, ela pergunta: eu adiei a gravidez por motivos profissionais, eu tenho 34 anos. Até quando eu posso contar com a possibilidade de gravidez sem recorrer aos métodos da reprodução assistida? Eu acho essa pergunta extremamente importante, porque um dos fatos mais comuns que nós temos hoje em dia é a mulher adiar a sua gravidez, pela busca do seu espaço profissional, pela vontade de adquirir bens materiais ou pela exigente escolha de um marido que seja aquele ideal para ser o pai dos seus filhos. Então, aqui é um alerta, cuidado em adiar demais essa vontade de ser mãe ou a maternidade, porque os óvulos perdem a qualidade. Se aos 34 anos você deseja adiar muito a sua maternidade, porque por razões das mais variadas, eu recomendaria congele os seus óvulos, vitrifique os seus óvulos e deixe para o momento mais adequado. Mas o congelamento, a vitrificação é uma saída muito interessante e importante para aquelas mulheres que não desejam ter filhos nesse momento. Em termos de porcentagem, doutor, quanto se reduz com a passagem dos anos? Quanto se reduz a possibilidade de uma gravidez? Olha, é uma curva decrescente. Eu diria para vocês que até os 35 anos, dos 25 aos 35, diminui 5 a 10%. Depois dos 35 aos 40, diminui uns 45, 50%. E depois dos 40 anos, é muito acentuado, é praticamente catastrófico depois dos 42, 43 anos. A chance de engravidar uma mulher próxima aos 45 anos é próximo a 2%, talvez até 0%. Não é impossível, porque na verdade em medicina, em saúde, nada é impossível, mas a chance é bem restrita. Muito bem, nós já voltamos com outras perguntas e respostas sobre reprodução humana. Continue aí, continue enviando suas perguntas. Até já.
Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é reprodução e quem está tirando as dúvidas do telespectador é o ginecologista Arnaldo Cambiaghi. Doutor, recentemente a gente teve um caso da menininha Maria Tereza, lá de Pernambuco. Foi o primeiro bebê brasileiro registrado pela Justiça, filho de um casal homoafetivo masculino concebido através da fertilização in vitro. É possível hoje, o Conselho Federal de Medicina mudou as regras, é possível hoje que qualquer pessoa apta, qualquer casal apto possa ter esse filho através dessa técnica? Essa mudança é bem recente, porque para um casal homoafetivo do sexo masculino terem filhos, precisamos de duas coisas importantes. Primeiro é o óvulo. Esse óvulo deverá ser doado por uma outra mulher que tem regras específicas, isso é, o anonimato, não pode ter parentesco de primeiro grau e tem que ser realmente pessoas saudáveis. Então, até aí é possível que isso aconteça. Entretanto, para gerar essa criança, que tem um útero de substituição, existem outras regras. Terá que ser em parentesco de primeiro ou segundo grau. Ou seja, poderá esse casal homoafetivo ter esse embrião concebido com o espermatozoide de um deles e com o óvulo de uma doadora, deverá ser colocado no útero de alguém de parentesco de primeiro ou segundo grau, ou seja, na mãe ou na irmã. Ou numa prima? Prima já não é segundo grau, teria que ser só mãe ou irmã. Prima não é mais primeiro e segundo grau. Porque assim, eles colocam assim que na vertical é a mãe e a segunda é a irmã. Então, essa é uma dificuldade que pode existir. Recentemente eu tive um casal homoafetivo e fui procurado por esse casal e vieram juntos o pai e a mãe com esse objetivo. O embrião concebido, a mãe se propôs a gerar essa criança. Então, é uma coisa bastante nova, é possível, e por ser bastante nova, a gente recomenda ainda que haja uma autorização do Conselho Regional de Medicina, porque essa criança, ao nascer, o hospital vai emitir um relatório, um laudo para registro, cuja a mãe vai ser aquela que deu à luz. Então, na hora de registrar como filho desse casal homoafetivo, se não houver uma autorização prévia do juiz e do Conselho Regional de Medicina, poderão ter dificuldades. Então, é possível sim, é uma coisa recente, mas merece uma atenção também jurídica, ética e legal para que as pessoas possam, depois dar um andamento, essa criança ter uma vida normal, sabendo de onde que ela veio realmente para poder continuar a sua vida. A Silvia Rodrigues, ela escreve, eu gostaria de saber se ainda dá para sonhar em engravidar. No meu caso, ela escreve, eu tenho 42 anos, faço tratamento para a doença de Crohn e ele é vasectomizado. Ele escreve, está difícil, não é, doutor? Não precisa nem sonhar, isso é uma realidade. Não fique preocupada, porque seu sonho pode se tornar realidade muito rápido e fácil. Em primeiro lugar, com a vasectomia, isso não impede a gravidez, porque os espermatozoides simplesmente não são eliminados pela ejaculação, mas eles podem ser aspirados diretamente do epidídimo, que fica logo acima do testículo. Então, isso é uma prática comum, porque hoje em dia recebemos muitos casais que têm cujo marido veio de um casamento anterior com vasectomia e ela ainda não tem. Quanto à sua doença de Crohn, também eu sei que você deve tomar medicamentos importantes para isso, mas isso não chega a ser um fator impeditivo para a gravidez. No seu caso, o que mais me preocupa são os seus 42 anos. Por isso, se o seu sonho é ter filho, corra já um especialista de reprodução humana que irá te orientar adequadamente. Mais rápido, porque o que me aflige não é a vasectomia e não é a doença de Crohn, e sim a sua idade. Érica Mendonça escreve, tenho 22 anos e ovário policístico. Isso dificulta a gravidez? Eu estou tentando há 1 ano. O ovário policístico é uma alteração da ovulação. Em alguns casos pode dificultar porque a sua ovulação provavelmente não é uma ovulação de ótima qualidade. Você não tem uma ovulação certinha, mas isso através de exames laboratoriais, que você vai confirmar alguma alteração hormonal, ver se você tem uma resistência à insulina, se você tiver um pouquinho mais gordinha, perca um pouco de peso. Através de todas essas orientações, facilmente você consegue engravidar. Mas não se esqueça, deve-se observar
seu marido, se ele está bem no espermatozoide, se o espermograma está normal ou não, se as suas tubas estão desobstruídas ou não, o ovário policístico é só um problema de ovulação, mas todos os fatores devem ser avaliados. Felícia Silva escreve: eu e minha namorada gostaríamos de ter um filho. No caso, ela tem 34 anos e eu 25. Gostaria de ceder os meus óvulos para que ela possa engravidar. Isso é possível? Qual seria a melhor possibilidade? É um casal homoafetivo, isso? Isso, duas moças. Sim, não há problema nenhum. Vocês deverão usar um banco de sêmen. Então, o que você quer, pelo que eu entendi, é estimular o seu ovário, um dos ovários, provocar a fertilização e colocar no útero da sua companheira. Isso é possível, eticamente é correto. No próprio Conselho Regional de Medicina de São Paulo tem uma notificação autorizando esse procedimento, então isso é realmente possível. Ali Matias escreve: minha noiva usa psicotrópicos por convulsões que ela teve na adolescência. Ela corre risco de problemas na gestação? Existem vários psicotrópicos e alguns podem ser um pouquinho mais agressivos ao bem-estar do bebê, outros nem tanto. Entretanto, se há vontade de ter filhos, que eu recomendo ir ao médico psiquiatra que orientou esses medicamentos e que muitas vezes ele pode ajustar para outros medicamentos que sejam tão bons quanto os atuais, mas que não façam mal à gravidez. Então é importante, antes de você começar a gravidez ou tentar a gestação, que procure um especialista em reprodução humana, mas junto uma avaliação do profissional que deu esses medicamentos, para ver se fazem mal e se podem ser trocados. Muito bem, vamos agora a mais uma questão para o nosso especialista convidado. Doutor, a mulher que provoca um aborto pode reduzir as chances de engravidar novamente? O aborto, sim, ele depende muito de como foi feito, porque o aborto não deixa de ser uma agressão ao organismo. Então, para se fazer um aborto, se dilata o útero, se introduz um instrumento chamado cureta, ele é raspado esse útero para tirar todas as membranas, e esse raspar do útero pode agredir e provocar sinéquias. O útero gruda uma parede no outro, ele não consegue se distender, pode obstruir as tubas e os espermatozoides, não encontrar os óvulos. Portanto, a curetagem, o aborto, pode sim provocar infertilidade. A gente está recebendo perguntas aqui, já é a terceira, que os telespectadores perguntam sobre serviços na área pública de saúde. Até o final do programa a gente vai mostrar, vai falar sobre isso. A Suzana Amorim, ela escreve: eu tenho 38 anos e fui diagnosticada com adenomiose. Eu tenho um útero virado para o lado direito e as trompas opacificadas. A única solução para engravidar seria a fertilização assistida? Qual a diferença entre inseminação artificial e in vitro? Bom, o útero ser virado para a direita não tem a mínima importância a isso. O útero ser virado retrovertido, algumas pessoas falam: não engravidei porque eu tenho um útero virado para trás. Não tem a mínima importância a isso. O que chama atenção é, quando você fala tubas opacificadas, eu acho que você quer dizer não opacificadas, quer dizer obstruídas. Se for opacificada, está ótimo, é porque ela passou o contraste, então está desobstruída. E a adenomiose é uma espécie de endometriose interna, que se chamava antigamente. É o endométrio que encrava no miométrio dentro do útero e pode um pouquinho também atrapalhar a fertilidade. A diferença entre fertilização in vitro e inseminação artificial é uma confusão muito comum. Muitas pessoas ligam para a clínica, para o IPGO e perguntam: eu queria saber quanto custa uma inseminação. E a secretária amavelmente dá o valor. Quando elas vêm ao consultório e eu vejo qual é o caso, elas veem que o valor é diferente. Por quê? Porque a inseminação nada mais é que colocar o esperma dentro do útero. Então, o que vai para dentro do útero é o espermatozoide e, por si só, ele deverá encontrar o óvulo dentro do organismo materno, será lá dentro. A fertilização in vitro, nós aspiramos os óvulos, coletamos o sêmen, fertilizamos no laboratório, in vitro, no laboratório, e aí sim, depois de uma fase adiantada de evolução, já numa fase mais de várias células, de 8 células de blastocisto, aí nós colocamos
dentro do útero. Por isso que a fertilização in vitro oferece um resultado bem superior, o triplo da inseminação artificial. Porque no primeiro, que é a inseminação, eu tenho que colocar o espermatozoide e ele por si só procurar o óvulo. E na fertilização in vitro, o embrião já está fertilizado no seu lugar onde deverá ser implantado. Uma última pergunta, doutor. A Lília escreve, tenho 29 anos, meu ciclo menstrual sempre foi irregular, somente com a pílula anticoncepcional o ciclo fica normal. Quando eu paro com a pílula, fica irregular de novo. Como eu devo agir? Porque eu quero engravidar logo, ela escreve. Bom, por que ela é irregular? Essa que é a questão. Se você tiver ovário policístico, essa pode ser uma razão. Você pode ter outras alterações hormonais, da tireoide, prolactina, outros motivos podem ter. Se você tiver uma menstruação irregular, sem uma causa aparente, sem uma alteração, muitas vezes o tratamento para engravidar se baseia em sincronizar esse seu ciclo ovulatório e, através do ultrassom, se observar qual o momento que você está ovulando para, nesse dia, você ter relações sexuais. Então, primeira coisa, procurar um profissional qualificado e pesquisar por que ele é irregular. Muito bem, na rede pública de saúde há tratamentos de graça para a fertilização. O pronto atendimento destaca alguns hospitais onde é possível buscar o sonho da maternidade. No Hospital das Clínicas da USP, o setor de ginecologia tem um laboratório de reprodução assistida. Eles oferecem tratamento gratuito, mas as pessoas inscritas precisam pagar os medicamentos. Já existe uma fila de espera de cerca de 100 casais. No Hospital São Paulo, o setor de reprodução humana oferece serviço gratuito com exames e tratamento. O hospital realiza procedimentos de inseminação artificial e fertilização in vitro. Os pacientes só precisam pagar a medicação. O tempo de espera é de cerca de 3 meses e são atendidos 20 casais novos por mês. A Santa Casa de São Paulo também oferece tratamento gratuito para a fertilização, mas lá também há uma longa fila de espera porque o tratamento não tem nenhum custo para os pacientes. E no Hospital Pérola Byington, o Centro de Reprodução Humana também oferece tratamento para casais com problemas de fertilidade, com todos os medicamentos e fertilização in vitro gratuitos. Quase no finalzinho do programa, um comentário final, doutor? Eu acho muito importante essa parte da rede pública, porque eu sempre foco que o mais importante é a família. A família realmente é o que há de mais importante na vida do indivíduo. E aqueles que não conseguem engravidar naturalmente, não têm recursos financeiros para medicina particular, eu acho que a rede pública ajuda bastante e, apesar das dificuldades, eu acho que deveria expandir ainda mais para cada vez mais abranger os casais que não conseguem a bênção da gestação. O pronto atendimento recebeu hoje o ginecologista Arnaldo Cambiaghi, especialista em medicina reprodutiva, diretor do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, o IPGO. Doutor Arnaldo, muito obrigada, recebemos muitas perguntas, foi muito interessante. Obrigado. Boa tarde. Bom, na segunda-feira a gente se encontra para falar sobre Previdência Social. Mande já as suas perguntas. Um ótimo fim de semana para você. Feliz Dia das Mães.